no domingo vamos ter Botafogo e Flamengo. Botafogo com muitos desfalques, o Flamengo com uma garotada que está mostrando serviço desde que o Dorival Júnior chegou. O time que só perdeu uma partida, ganhou 3, e o Flamengo vai começando a se aproximar um pouco mais do G4. O Botafogo e o Flamengo no meio da tabela, mas no meio para cima, do 10º para cima. O Flamengo é o 9º colocado, o Botafogo um pouco acima. E essa partida é uma partida que se desenha bastante complicada, né? O Botafogo tem mais qualidade, né? O Seedorf pode fazer diferença, o Flamengo tem a garotada e tem o Wagner Love, que é um dos artilheiros do campeonato junto com o Fred. Vamos aqui mostrando o Botafogo como é que deve entrar em campo. Brenner e Fábio Ferreira vão ser os zagueiros, o Antônio Carlos não vai jogar, o Lucas pela direita, o Lima jogando mais pela esquerda. O Amaral deve ser o volante de contenção e 3 jogadores devem fazer a função de chegada da bola ao ataque. O Renato caindo pela esquerda, o Andrezinho um pouco mais pelo centro, o Seedorf provavelmente mais pela direita, por esse posicionamento, mas os 3 jogadores vão invertendo. O Elkson atua na frente, né? É o jogador enfiado do Botafogo, e o Lodeiro seria o 4º jogador de meio de campo que vai chegar ao ataque do Botafogo, tentando chegar no Elkson. O Botafogo tem, eu acredito, que boas jogadas do Botafogo vão sair pelo meio de campo, tanto seja pelo Seedorf, que é um jogador muito prático, muito inteligente, quanto pelo Renato, que tem a sua experiência e também bastante qualidade. Seedorf e Renato vão fazer a diferença, e olha só as jogadas deles, 2 vídeos que eu separei. O primeiro foi no jogo contra o Palmeiras. O Renato, ele vai... o Botafogo precisava vencer o Palmeiras, estava atrás do placar, tinha que fazer gols para se classificar na Sul-Americana. Olha só, o Renato recebe a bola, avança como um elemento surpresa no meio da defesa que não esperava a presença dele, ele vai e faz o gol. O Renato tem essa característica de saber chegar ao ataque. O Seedorf nem tanto, mas só que o Seedorf, ele normalmente não perde oportunidades quando elas caem no seu colo. Olha só o gol que ele fez contra o Sport. Vamos lá? Olha só. O Sport está saindo com a bola, erra, bota no pé do Seedorf. O que o Seedorf pode fazer? De repente um volante sem qualidade tentaria dar o passe, botaria a bola para trás. O Seedorf não tem dessa não. Avança, chuta e faz o gol. O segundo gol do Seedorf com a camisa do Botafogo. Ou seja, 2 volantes que chegam, 2 jogadores que são praticamente meias, vão chegar com qualidade na frente. E o Flamengo tem que tomar muito cuidado com isso. O Flamengo tem um time jovem, né? E ele tem que saber fazer essa situação de marcação. E o Flamengo tem condições disso. Sabe por quê? Vou mostrar aqui. O Flamengo tem o Gonzalez, que é um zagueiro eficaz e está começando a mostrar serviço no Flamengo, uma ótima contratação. O Felipe voltou ao time titular e está defendendo muito bem. O Luiz Antônio, ele sabe chegar ao ataque, né? E ele se entende bem com o Negueba. Então, ou seja, a jogada do Negueba pela direita com o Luiz Antônio é uma jogada que pode dar um caldo para a equipe do Flamengo, né? E ao mesmo tempo o Flamengo atua com o Wagner Love bem aberto na frente, é o cara que vai ter que trabalhar o ataque do Flamengo. Todas as jogadas se imagina que cheguem aos pés do Wagner Love. O Tomás caindo pelo flanco esquerdo com o auxílio do Renato, eles são eficazes nesse tipo de jogada, e o foco vai sempre no Wagner Love. Mais uma vez, esse é o jogo do Flamengo, mas o Flamengo não tem só isso. O Flamengo ele tem como o grande diferencial dele há muito tempo o avanço dos seus laterais. E é difícil o time marcar o lateral do Flamengo, seja o Léo Moura, seja o Ramon. E eles têm foco ofensivo. Olha só, 2 jogadas que eu deixei separado aqui no jogo contra o Vasco, né? Uma deu muito certo e a outra era para ter dado certo e não deu, né? Vamos lá então. Primeiro, o gol do Flamengo, que foi do Wagner Love, numa jogada do Ramon. Olha só, o Ramon recebe pela esquerda, dispara, entra próximo da área, chuta, o Fernando Praz defende, o Wagner Love vai e acaba fazendo o gol. O que aconteceu? O Ramon ele sentiu que tinha toda a sua segurança garantida pelos volantes do Flamengo, foi à frente, fez o facão, cortou para o centro e acabou fazendo uma grande jogada, a sua melhor jogada no Flamengo até agora, e o Flamengo acabou vencendo o Vasco. O Vasco era o antigo time do Ramon, há algum tempo atrás. Então, olha só, o Ramon, pela esquerda, mostra muita qualidade. E tem também quem? O Léo Moura, claro. Vamos ver o jogada do Léo Moura pela direita? Esse aqui é um ataque, ó, o Adrian recebe na frente, vai, faz o cruzamento e o Léo Moura chega, perde um gol inacreditável, parecia até o David perdendo o gol, mas o Léo Moura é um jogador de chegada, ele sabe chegar tanto fazendo o facão, como o Ramon fez naquele gol, quanto indo até a linha de fundo para fazer o cruzamento, ou aparecendo para o arremate. Ele não deu sorte nesse lance, é a mesma coisa que eu falei lá no jogo do Vasco Fluminense, em
50 chances que o Léo Moura tivesse para fazer o gol nessa situação, 49 entrariam, não entrou, foi essa. Então o que acontece? O Léo Moura sabe chegar muitas vezes ao ataque, como o Ramon também faz. Sabe? O Léo Moura faz o facão como o Ramon, é um jogador muito apoiador e ele tem uma cobertura defensiva bastante forte para que ele possa trabalhar, principalmente com o Cáceres. O Cáceres chegou, ajustou esse setor de xerifão aí para auxiliar os avanços dos laterais. É um jogador muito bom, o Cáceres. Então o Flamengo tem essa variação de jogada, ele pode chegar aos gols com seus laterais, mesmo o foco sendo lá no Wagner Love. Tá? E tem um outro fator, o Botafogo está muito desfalcado. O Flamengo pode aproveitar por isso. É um jogo complicado, qualquer um pode vencer, mas eu não posso desconsiderar que o Flamengo está num viés de alta e o Botafogo, jogando em casa, costuma dar uma tropeçada nesse brasileiro. Jogo complicado, maior pinta de empate, mas olha, eu vou sair do muro e acreditar que o Flamengo vence essa partida.